Saiu o edital do MPT, a prova vai ser agora 7 de abril e tivemos algumas alterações no seu conteúdo, o que deixou alguns concurseiros preocupados. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, em relação a estas alterações, primeiro, não acredito que tenha um motivo de grande preocupação, porque grande parte destas alterações acabou sendo mudanças de temas que estavam previstos em determinadas disciplinas passando a ser previstas em outras disciplinas do edital. Em termos de conteúdo, não houve praticamente mudança, então não precisa se preocupar em relação a isso. Mas eu vou pontuar para vocês mudança por mudança, uma por uma, que anotei aqui no edital. Inclusive, gente, temos um material gratuito, vou deixar aqui o link na descrição, que é um material que mando para vocês toda semana em relação às notícias da semana, às jurisprudências, as notícias em relação à legislação e também o edital esquematizado do MPT, que vou deixar aqui para vocês. E esse edital eu coloco em amarelo, colocando assim todas as mudanças em que tá na lista do edital. Bom, primeira mudança aqui temos em relação à disciplina de processo civil. A disciplina de processo civil no edital passado estava no bloco 2. Ele passou para ser do bloco 1. E qual que é a grande importância do processo civil estar no bloco 1? É que no edital está previsto que para a prova oral será apenas cobrado o conteúdo constante no grupo 1. Então, disciplinas como direito previdenciário, direito penal, não vão ser cobradas, essas disciplinas, os temas dessas disciplinas não vão ser cobrados na prova oral de vocês. Somente as disciplinas do grupo 1, e isso inclui processo civil, e que, óbvio, é uma matéria de extrema importância, não poderia faltar na prova oral de vocês. A outra mudança é em relação às disciplinas de direitos humanos, que foi incluso a matéria de direito das vítimas ou vitimologia. Tá? Então, declaração dos princípios básicos de justiça relativos às vítimas, da criminalidade, do abuso do poder e também princípios de diretrizes básicas sobre o recurso e reparação para as vítimas e violações de flagrantes de normas internacionais, que são a resolução 40 e 60 da ONU, respectivamente. Então, é uma disciplina nova que você precisa se atentar no seu estudo. A outra mudança, que esta mudança não é de conteúdo e sim de deslocamento de disciplinas, é que a parte relativa às normas de saúde e segurança do trabalho, a parte que está prevista na CLT sobre normas de medicina e segurança do trabalho, elas estão sendo deslocadas da matéria do direito individual do trabalho para direito ambiental do trabalho. Então, são as normas relativas à saúde e segurança do trabalho, trabalho perigoso, insalubre, inclusive os adicionais. Então, normalmente você vai estudar adicionais de periculosidade, de insalubridade em remuneração, mas essa matéria, essa disciplina em relação aos adicionais vão ser cobrados não mais em direito individual do trabalho, mas sim em direito ambiental do trabalho. E também os instrumentos de saúde e segurança do trabalho, como a CIPA, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança do Trabalho, que é a SESMIT, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, PCMSO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos. E atenção, pessoal, essa matéria, essa disciplina de Direito Ambiental do Trabalho foi deslocada para ser uma matéria específica do seu edital, justamente porque no nosso dia a dia, como procuradores, a gente tem muita demanda em relação a estas questões do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho. Então é importante que vocês estudem o conteúdo das normas regulamentadoras. Obviamente, não vão ser não é toda essas normas regulamentadoras, você não vai ter que estudar de cabo a rabo, do início ao fim, alguns temas específicos. Isso, inclusive, na nossa legislação destacada, a gente coloca isso no nosso curso de reta final do MPT, do que você precisa saber de cada norma regulamentadora.
não leiam do começo ao fim. Você precisa saber diferenciar o que é norma técnica, que é aquela norma que vai ser dirigido para quem está estudando para auditor fiscal do trabalho, por exemplo, para aquele que é engenheiro em segurança e medicina do trabalho. Então, essas especialidades de técnicas, que não é o nosso dia a dia, não precisa você estudar, mas temos algumas normas, alguns dispositivos dessas normas regulamentadoras que você precisa. Então, pelo fato dele ter sido deslocado, isso já aponta que você precisa ter uma atenção especial em relação a esse tema, em relação a essas NRs. A outra mudança, em relação também a direito ambiental do trabalho, é que existe agora a previsão de você estudar a Política Nacional de Segurança das Barragens e o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança em Barragens. Por que esse tema entrou? Sabemos que tivemos, infelizmente, o maior acidente de trabalho que o nosso país já vivenciou, que foi a tragédia de Brumadinho. E por conta disso, existiu uma atuação do MPT junto com outros órgãos, outras instituições, para obter indenizações aos familiares dos trabalhadores, seja os trabalhadores diretos, como os trabalhadores terceirizados. No MPT, no âmbito do MPT, teve um grupo de trabalho especializado nestas barragens e agora estamos atuando na prevenção em relação a estes acidentes em outros locais do Brasil. Então, por conta dessa atuação do MPT, eles inseriram normas específicas em relação às barragens. Então, é importante que você também se atente a isso, porque é um tema novo do seu edital. Também temos a legislação dos agrotóxicos. Essa legislação também foi incluída na disciplina Direito Ambiental do Trabalho e também porque temos uma atuação do MPT em relação a estas questões, por conta das substâncias utilizadas pelo setor agro em relação a controle desses insumos que são utilizados para a lavoura. Então, temos sim algumas ações do MPT em relação a isso, algum controle que você precisa ter em relação ao uso desses agrotóxicos, e a gente precisa linkar com aqueles princípios que estão previstos no edital, inclusive, de Direito Ambiental do Trabalho, como princípio da prevenção e da precaução. Você vai linkar essa questão do agrotóxicos com relação a estes princípios. Então, é um tema que você precisa ficar atento e, por ser um tema novo, pode ser cobrado na sua prova. Em processo do trabalho também tivemos algumas alterações, mas essas alterações também foram relativas ao remanejamento de alguns temas de processo do trabalho, passando para regime jurídico do MPU. E qual é o tema aqui? É em relação aos instrumentos de atuação extrajudicial do Ministério Público, ou seja, aqueles inquéritos civis, termos de ajuste de conduta, poder de requisição, todos esses temas relativos à atuação extrajudicial foram remanejados para regime jurídico do MPU. E o que ficou em processo do trabalho? Ficou a atuação judicial. Qual que é a atuação judicial? As ações civis públicas, tutela inibitória, todos esses temas relativos à tutela coletiva prevista, inclusive, no Código de Defesa do Consumidor, no CPC. Então, essa parte de coisa julgada, a parte de litispendência, a parte de legitimados, competência territorial, competência funcional, tudo isso continua em processo do trabalho. Agora, a parte extrajudicial vai para regime jurídico do MPU. Entendo que essa foi uma boa escolha do examinador, porque tem muita questão que está no conteúdo programático de processo do trabalho e que acaba não dando espaço para serem cobrados. Então, esse remanejamento, acredito que vem em boa hora. E aí, para regime jurídico do MPU, além do que consta na Lei Complementar 75 e nas resoluções do CNMP, podem ser cobrados agora estes temas relativos a inquérito civil,
poderes de investigação do Ministério Público, sigilo, notificação, requisição, audiência pública, recomendações, valor da prova produzida dentro do inquérito civil, arquivamento, termo de compromisso de ajuste de conduta e procedimento administrativo para acompanhar as ações estratégicas, que são os promos. Então, esse remanejamento veio em ótima hora. Diante dessas mudanças, como vocês podem ver, não foram mudanças substanciais, mas sim de readequação dos temas do edital. Nós sabemos que todos os temas acabam se conversando, né? Se você está estudando para direito constitucional, é inevitável que você estude também, junto com direito constitucional, direitos humanos, direito do trabalho, quando você vai estudar o artigo 7º, ou direito coletivo do trabalho, quando você vai estudar lá o artigo 8º ao artigo 11. Então, as disciplinas se conversam, mas eles quiseram dar esta ênfase em relação principalmente a direito ambiental do trabalho, para que você estude bastante essa disciplina. Eu acredito que por conta dessa mudança, talvez tenhamos um aumento de questões relativas a direito ambiental do trabalho, que na última prova foram apenas 5 questões. Então, acredito que haja talvez uma alteração em relação à quantidade de questões nesse edital. Não temos o número de questões cobradas por disciplina, mas normalmente em direito ambiental do trabalho, a última prova foram cobradas 5 questões. Então, vamos aguardar, vamos ver se vai ter alguma questão de mudança de números de questões por disciplina, mas era isso que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo, para vocês não se preocuparem tanto. Aos nossos alunos do nosso cronograma 100 dias e do nosso cronograma 35 dias, fiquem tranquilos que esse remanejamento já estamos providenciando, estamos fazendo aqui, e principalmente em relação à vitimologia, legislação dos agrotóxicos e também em relação às outras mudanças em relação ao meio ambiente de trabalho. E acredito que com estas mudanças você está, da forma como você vem estudando, não vai ter muita alteração, muito o que se preocupar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curta aqui, compartilhe com quem você acha que deve compartilhar, que vai ajudar, e se inscreva no nosso canal e ajude a espalhar esse conteúdo que é gratuito e para você conseguir chegar à sua aprovação. E até a próxima!